Bom, então eu vou diminuir um pouco aqui essas janelas para elas não me atrapalharem. É o que nós vamos fazer agora, tá? Já vimos um pouco aqui da interface do AutoCAD, já vimos um pouco, dei uma olhada nesse texto que está no ambiente virtual, tá? Que ele fala sobre o tema dessa aula agora, que é o sistema de coordenadas. Então vou minimizar aqui um pouquinho para a gente ver. Agora a gente vai acessar o ambiente virtual de aprendizagem, tá? O que a gente está usando nesse semestre é o da Unijorge, tá bom? Existem outros ambientes que às vezes eu utilizo também, mas nesse semestre a gente está usando o ambiente virtual de aprendizagem. Então, todo o conteúdo você tem que entrar pelo site da Unijorge, e aí você acessa aqui no ambiente virtual de aprendizagem, dá um clique em acesso a disciplinas presenciais, então ele vai abrir depois uma caixinha de login e você vai entrar nessa tela aqui, onde você vai ver aqui na lateral os cursos que você está matriculado, tá certo? E aí só você acessar a disciplina de computação gráfica, matutino ou noturno, né? Se o código da disciplina tiver a letra ARC 2, AN, é porque a turma é do noturno. Então, olha isso com calma, para vocês não se matricular na turma errada. Então, vamos entrar aqui na turma do matutino, por exemplo. Tem alguns conteúdos aqui já, que já estão dispostos para vocês, mas basicamente nossas primeiras atividades já estão aqui também. Então, a gente vai fazer essa primeira atividade aqui, atividade 1, que vamos trabalhar o sistema de coordenadas, tá? Para a gente poder trabalhar com essa atividade, na verdade, que vai ser a execução desses projetos aqui, desses 3 desenhozinhos bem básicos, né? Trabalhando com sistemas de coordenadas. O que é sistemas de coordenadas, na verdade? Sistema de coordenadas é uma maneira de entrar dados no AutoCAD. A gente pode, como o AutoCAD é uma ferramenta de precisão, uma ferramenta de desenho técnico, eu preciso, foi preciso ter criado uma maneira precisa de você entrar com dados. Claro que eu posso entrar com essas informações para o AutoCAD usando o mouse também, mas normalmente e muitas vezes eu vou ter que utilizar o mouse para digitar coordenadas, tá? Então, normalmente quando eu estou trabalhando com uma planta ou um desenho técnico, é muito comum, quando eu dou entrada com o comando, o AutoCAD ele me pergunta informações numéricas. E aí eu vou no prompt de comando e trabalho e dou entrada nessas informações. Deixa eu puxar aqui uma janelinha, tá? E essas informações elas entram através do meu prompt de comando, tá certo? Então a gente deu uma olhada aí nas coordenadas cartesianas, né? Falamos teoricamente sobre elas, mas o sistema de coordenadas do AutoCAD, ou a maneira como eu dou entrada no AutoCAD é baseado nesse sistema aqui de coordenadas, aquele que a gente aprendeu no cursinho. Sistema de coordenadas cartesianas. Você pega um espaço, divide ele em partes iguais e você consegue determinar valores para localização dos pontos que você quer criar na tela. Então vamos supor que aqui você quisesse criar um triângulo, né, que unisse esse ponto com esse ponto e esse ponto. Você teria um desenho técnico, cada ponto desse teria uma coordenada diferente. Estão entendendo mais ou menos como é que funciona? Então, para você dar entrada no AutoCAD, muitas vezes você tem que ir desenhando o que você quer, utilizando as coordenadas de cada ponto que você quer utilizar. Então, o AutoCAD desenvolveu algumas maneiras lógicas de você trabalhar com a entrada das coordenadas para esses pontos, entendeu? Isso no AutoCAD é chamada de coordenadas cartesianas, que podem ser, aliás,
entrada por sistema de coordenadas, na verdade, né? Então, essas coordenadas podem ser cartesianas, porque é baseado no sistema cartesiano, esse que eu acabei de mostrar aqui, ou baseado no sistema que ele chama polar, que só tem no AutoCAD, né? Não é baseado num sistema que já existe. Então, para a gente começar a pensar um desenho no AutoCAD, esses 3 exemplos vão ajudar a gente a desenhar e vão ajudar bastante a gente a começar a entender esses sistemas de coordenadas, tá? Tem 4 sistemas básicos de coordenadas, mas a gente só vai dar uma olhada em 3, que são os mais importantes, os mais usados. E quando vocês pegarem uma certa velocidade no desenho, vocês também não vão precisar se preocupar tanto com coordenadas cartesianas, mas ela é a base de tudo. Então a gente vai ter que entender, porque aprender essas coordenadas vai ajudar vocês a aprenderem mais depois, tá bom? E, aliás, aprender a usar outros comandos também, que são muito importantes. Então, para a gente começar a trabalhar com esse exercício aqui, a gente vai dar uma olhada na interface do AutoCAD. Eu estou trabalhando aqui com uma versão do AutoCAD para um outro sistema operacional. Na verdade, o sistema iOS, macOS, tá? Mas ele tem a mesma estrutura a mesma estrutura básica do AutoCAD. Então, se a gente der uma olhada aqui naquela janelinha da interface do AutoCAD, vocês vão ver que as interfaces do AutoCAD, a do Windows, assim, por exemplo, tem uma grande barra aqui em cima, que nesse aqui não vai ter por enquanto. Mas tem o prompt de comando, que eu vou usar deixa eu só puxar para cá, que ele é um pouquinho diferente do Windows, tá? Então a gente precisa só disso daqui. Então a interface do AutoCAD para o Mac, que é esse sistema que eu estou usando aqui, ela é um pouco mais limpa do que a do PC. Ela tem menos elementos do que a do PC, mas tem os elementos essenciais aqui que a gente vai precisar, tá? Então observa que ela não tem essa estrutura aqui que o AutoCAD para o Windows tem, que aqui é onde estão atalhos, na verdade, né? Tem a área do desenho aqui, que é essa área que a gente está vendo aqui. Tem também o prompt de comandos, que ele está aqui, ele fica fora da área do desenho no AutoCAD, mas funciona do mesmo jeitinho. E aqui a gente tem essa barra com ferramentas auxiliares, que no meu caso ela está aqui do lado. Deixa eu só puxar rapidinho para não confundir no desenho, tá? Então, só a interface que muda um pouco, mas os comandos a gente vai dar entrada da mesma maneira por aqui, tá? Então, à medida que vocês forem aprendendo esses comandos, vocês podem, se quiserem, usando o AutoCAD para Windows, dar entrada para esses comandos aqui por cima também, tá certo? Então, para a gente começar a trabalhar com esse primeiro exercício, eu vou esconder essa telinha aqui e vou tentar organizar minha tela do AutoCAD aqui no lado, um pouquinho para o lado, e vou tentar colocar o meu desenho aqui do lado, tá? A ferramenta mais básica que a gente vai utilizar para criar essa linha e qualquer outra linha vai ser o comando line, tá? O comando line é um comando que cria linhas no AutoCAD, ó. Quando eu digito line, ó, o AutoCAD ele vem aqui e me pergunta, olha, tá tudo bem, você está criando uma linha, não tem problema, mas especifique o primeiro ponto, specify first point. Então é aí que vai entrar o sistema de coordenadas. Qual sistema de coordenadas a gente vai utilizar? Bom, primeiro deles que a gente vai usar para criar esse desenho aqui vai ser o sistema de coordenadas cartesianas absolutas. O que é um sistema de coordenadas cartesianas absolutas? Significa que quando eu estou pensando nesse sistema de coordenadas, eu tenho que colocar o ponto, eu tenho que indicar o ponto que eu quero sempre em direção ao eixo zero. Então, esse aqui é o eixo do sistema de coordenadas, que ele tem um ponto central, tá? Então, eu tenho o eixo da horizontal e tenho o eixo da vertical. Então, no ponto onde ele se cruza é
o ponto central. No AutoCAD, esse ponto é onde existe esse ícone aqui, ó, YX, tá? Então ele é o equivalente a esse, ao eixo 00 do sistema de coordenadas, tá? Então, a partir daí, o AutoCAD ele vai me perguntar onde é que eu quero começar o ponto. Esse ponto eu posso dar entrada ou pelo mouse, ó. Então observe que eu vou criando, ó, e ele vai me dizendo ali, ó, onde é que estão as coordenadas, e aí eu posso ir criando os pontos aleatoriamente, ó. Uma coisa legal no AutoCAD é que ele vai já atraindo o mouse para algumas áreas do desenho. Então isso me ajuda muito a dar entrada em algumas coordenadas com o mouse, né? Porque eu não preciso ficar digitando todas as coordenadas, tudo bem? Então vou apertar ESC aqui. Então, quando vocês estiverem dentro de um comando e vocês quiserem sair do comando, aperte a tecla ESC, tá? Observe que o prompt de comando limpou aqui e ele está pronto para receber o segundo comando. Outra coisa importante antes de a gente começar a desenhar. Quando você passa o mouse em cima das linhas, você pode selecionar essas linhas, tá? Então você vai dando um clique e seleciona essas linhas. Se você quiser desselecionar essa linha, você aperta a tecla S, que ele deseleciona. Outra coisa importante também, quando você seleciona uma linha e você dá um clique, ó, nos pontos dela, você reconfigura a linha, tá? Então, ó, vamos supor que eu quero essa linha aqui, eu quero agora pegar essa linha aqui e trazer para cá, tá? Então, eu vou reconfigurando o meu desenho, ó, e transformando ele num outro desenho. Terminei, aperto o ESC também. Então, essa é uma maneira mais simples de você editar no AutoCAD, tá bom? Vou só interromper a aula nesse ponto aqui para não ficar muito extensa.